Capítulo 26 da nossa confissão, você pode abrir ela aí, e vamos tratar aqui sobre a igreja, tá? A igreja do Senhor. Capítulo 26 da nossa confissão. Amados, o que vai tratar esse capítulo? Vamos tratar aqui as definições, constituição, o que realmente define uma igreja, quem a comanda. Então temos algumas perguntas que nos preparam para entendermos aí o que será abordado. O que é a igreja? O que é a igreja visível e invisível, os dois aspectos da igreja. Quem é o cabeça da igreja? Quem tem poder, sobre a igreja? Que poder tem a igreja? O que é a disciplina eclesiástica? Que ofícios existem na igreja? E quanto à membresia da igreja, quem pode fazer parte, quem não pode, qual deve ser os critérios adotados? E o que um ancião faz e quem pode se tornar um ancião? Ancião, no caso que está falando, são os pastores, tá? E o que faz um diácono e quem pode se tornar um diácono, Ancião também, presbíteros entram. Qual é o trabalho do pastor? Como uma igreja deve governar a si mesma? Todas essas perguntas serão respondidas neste capítulo. Este é o capítulo mais longo da confissão e, sem dúvida, este capítulo é diferente das confissões irmãs. Comparando com a de Westminster, comparando com a de Savoy, essa aqui é a que mais aborda o assunto sobre igreja, tá? Os batistas olharam para a eclesiologia de uma maneira mais ampla. Então, aí vem a necessidade de 15 parágrafos. A doutrina da igreja foi e é uma das distinções mais importantes entre os pedobatistas e os batistas. Então, justamente por causa do separatismo, na época, como estamos estudando, na história dos batistas, esse era um assunto que distinguia a gente. Esse sempre foi um assunto, a eclesiologia foi um assunto que nos separa dos nossos irmãos pedobatistas. Não só a questão do batismo, mas também a forma de ser igreja. Então, amados, eis a necessidade, assim como vimos na teologia do pacto, no capítulo 7. Lá já comecei a trabalhar com os irmãos, e a confissão faz isso muito bem, de nos trazer essas distinções. A teologia dos pactos, olha lá, como observado no capítulo 7, é uma diferença importante entre nossos irmãos pedobatistas. Praticamente, o federalismo de 1689 se manifesta na doutrina da igreja. Um dos principais distintivos da eclesiologia batista é a membresia regenerada. E quando eu quero dizer uma membresia regenerada, eu quero falar sobre crentes que nasceram de novo, que têm fé e arrependimento. Então, amados, continuando, além disso, a distinção de que somente aqueles batizados em uma profissão de fé podem ser membros de uma igreja local. Esta distinção e diferença devem ser colocadas à luz do enorme acordo relativo a quase todas as outras áreas da confissão. Tá? Então, isso é apenas uma introdução para os irmãos entenderem aí de uma maneira geral o que abordará este capítulo. Então, distintivo. Vamos falar um pouco sobre distintivo. Batista. O que nos distingue? O capítulo 26 da Confissão de 1689 é um dos capítulos em que ela se difere mais amplamente da Confissão de Fé de Westminster. O capítulo intitulado sobre a igreja, na Confissão de Fé de Westminster, tem 6 parágrafos apenas. Enquanto o capítulo do mesmo título na Confissão de 1689, a nossa, a Batista, tem 15. A doutrina da igreja separa os puritanos batistas dos puritanos presbiterianos. Os batistas, contudo, não foram os únicos a diferir da Confissão de Fé de Westminster quanto a esse assunto. Muitos dos parágrafos deste capítulo são derivados de declarações semelhantes englobadas na plataforma de governo eclesiástico publicada na Declaração de Savoy, os congregacionalistas, e pelos puritanos congregacionais em 1658. Portanto, as ideias encontradas neste capítulo não pertencem exclusivamente aos batistas, tá bom? Então, essa forma de igreja, governo, instituição de liderança, não é algo exclusivo apenas dos batistas. Tá? Os congregacionais, como podemos ver na Declaração de Savoy, vão seguir os mesmos princípios em vários aspectos. Então, amados, não são ideias definidas por puritanos congregacionais como Thomas Goodwin, John Owen, John Cotton, Jonathan Edwards. Tá? Todos esses homens aqui, que vocês já viram algum deles, esse aqui inclusive estava lá na Assembleia de Westminster, e qual o ponto que ele divergiu entre os presbiterianos? E ele é pedobatista,
Um pedobatista congregacional. Thomas Goodwin. Vocês lembram? O que ele se diferiu no que, irmãos? Na Assembleia de Westminster. Esqueceram, irmãos? Não. Ele, Jeremias Burroughs, forma de governo da igreja, justamente o que está em tela aqui, né? Thomas Goodwin. E ele, apesar disso, era pedobatista, tá? Joe Owen, né, que também era pedobatista, porém acreditava no credobatismo, né? Você vê a confusão que eram esses homens na época, né? Joe Cotton, Jonathan Edwards. Entretanto, os batistas foram os únicos a incluírem essas ideias em uma confissão, tá? Quem tem isso sistematizado em uma confissão, apenas os batistas, tá? Então, aí está o primeiro parágrafo que eu pretendo aqui passar para os irmãos hoje. A Igreja Católica ou Universal, que em relações à obra interior do Espírito e à verdade da graça, esse parênteses aqui poderia ser resumido por regeneração, tá? Pode ser chamado invisível e consiste de todo o número de eleitos, tá? Dos eleitos, que foram, são ou serão. Então, que foram, são ou serão, reunidos em um só corpo, sob Cristo, a cabeça da mesma. Ela é a esposa, o corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Tá? Então, essa é a definição inicial do primeiro parágrafo sobre igreja. Então, o primeiro parágrafo, irmãos, vamos focar aqui nesta definição de igreja. Vamos abordar esses nomes aqui, o que significa ser a esposa ou noiva, né? Corpo, né? Vamos entender o conceito igreja. O que é igreja? O que define igreja? À luz da Bíblia, é claro. Então, o primeiro termo que encontramos aqui, que muitos, né, por falta de entendimento, já descartam, a Igreja Católica. Aí, Igreja Católica, né? Isso é um termo, amados. É um termo que significa universal. A Igreja de todos, né? Então, Igreja Católica Universal, que significa, né, universal, que é chamada de invisível, consiste no número total dos eleitos. Podemos ver isso em 1 Coríntios 2, Hebreus 12, 23, que eu trarei os textos para os irmãos. A Igreja Universal não consiste apenas de cristãos da nova aliança, mas de todo o número de eleitos, que foram, são e serão reunidos em um só corpo, né, sob Cristo. Observe que a igreja consiste dos eleitos que estão reunidos, isto é, convertidos. Em seu estado não regenerado, os eleitos não fazem parte da Igreja Universal, até que estejam reunidos em Cristo. Cristo é a cabeça, e a igreja é a esposa, o corpo e plenitude de Cristo. A palavra católico significa universal, e por isso nossos antepassados estão concordando com a última parte do credo apostólico, tá? Os nossos pais batistas. O que diz no credo apostólico? Creio no Espírito Santo e na Santa Igreja Católica, tá? Isso foi escrito pelos apóstolos. Pedro, João, eles concordaram com essa confissão, né? O credo apostólico fala sobre a Igreja Universal. E quando eu penso em Igreja Universal, e já está definindo como todos os eleitos de todas as épocas, isso é algo visível ou invisível? Invisível. Tá? Então, quando você se deparar com o termo católico, Igreja Católica, você está falando da reunião de todos os santos de todas as épocas. O que você pode até mesmo ver, talvez, mas principalmente o que vocês não podem ver. Por exemplo, Davi. Você viu Davi? Né? Você viu ele pessoalmente? Mas é um salvo? Está na igreja? Está inserido na igreja. Tá? Então todos eles, Abraão, enfim, aquela galeria inteira dos heróis da fé, afirmado pelo autor de Hebreus, que são salvos. Tá? Então eles estão inseridos, viveram num período antes do pacto da graça ser instituído, mas foram eleitos por Deus, então estão inclusos nessa igreja inaugurada no Novo Testamento. Tá bom? Então aqui está definido para nós, nesse slide, o termo Igreja Católica, tá? Ou universal. Então não tenham medo, tá? Igual catecismo, né? Tem gente que se depara, não, catecismo, isso aí é meio católico romano, né? Não tem nada a ver. É só um termo, tá? De ensino. Tá bom? Então podemos cunhar esse termo e utilizar na igreja sem nenhum problema. John Dagg, ele vai dizer o seguinte: por igreja invisível, eles, os teólogos, querem dizer
todos os verdadeiros cristãos. E pela igreja visível, todos aqueles que professam a verdadeira religião. O invisível consiste inteiramente daqueles que são filhos da luz. E o visível inclui filhos da luz e filhos das trevas em uma comunidade. Então existe um conceito, amados, da igreja invisível e outro conceito da igreja visível. E existe diferença. A igreja invisível, é possível ter alguém que não seja regenerado? Impossível. A igreja católica, ela só é feita de salvos, daqueles que foram atingidos pela graça e receberam a fé. Já a visível, que é essa qual estamos, e está distribuída no mundo inteiro, ela é feita de joio e de trigo. Correto? Não é isso que Cristo ensina? O que é que a igreja tem que se preocupar? A verdadeira profissão de fé. Obras, em arrependimento, porém, até mesmo essas obras de arrependimento, elas podem ser fraudadas, Paulo diz que alguns têm forma de piedade, aparência de piedade. E esses podem muito bem estar dentro das igrejas, tá bom? Então, tenha isso em mente, que a igreja é invisível, ela pode ser distinguida da visível, tá bom? Em comum, o que as duas têm? Em comum? Salvos. Tá? E em comum? O que elas têm em comum? Em comum, que não é comum entre uma e outra. Os não salvos, exatamente. Tá? Então aí você já consegue pegar o pensamento e a definição do termo católico ali. Lois Berkhoff, já ouviram falar? Tem a sistemática de Lois Berkhoff, presbiteriano, define a distinção da seguinte maneira: a igreja invisível é a igreja como Deus a vê. Uma igreja que contém apenas crentes, enquanto a igreja visível é a igreja como o homem a vê, consistindo daqueles que professam Jesus Cristo como seus filhos e, portanto, julgados como sendo a comunidade dos santos. Tá bom? Então isso ocorre. Isso aqui abre brecha para pedobatismo? O que você acha? Abre. Mas então, por eu entender que a igreja visível, ela possui crentes e não crentes, significa que eu, como ministro, e nós, como igreja, vamos batizar qualquer um que professa a fé? Nós continuaremos mantendo os critérios de fé e arrependimento, como prescreve a Bíblia. Essa questão de ser um falso crente é uma questão pessoal e que só apenas Deus pode distinguir. Tá? Eu repito, irmãos, pessoas podem viver de uma forma muito semelhante a um crente verdadeiro e não ser. Tá? E essas questões são de cunho espiritual e soberano de Deus. Tá? O próprio Cristo fala, os discípulos falam, devemos tirar o joio, devemos arrancar. O que Cristo fala? Deixe eles. Isso é uma incumbência do próprio Cristo, separar quem é dele e quem não é. Tá? Então, viver hipocritamente como Judas viveu entre os discípulos é uma questão de cada um, irmãos. Agora nós temos que se autoexaminar e ver se realmente nós estamos na fé. Tá? Mas para nós aqui não vai abrir brecha para pedobatismo e sair batizando qualquer criança e qualquer tipo de pessoa. Tá bom? Então, teologia pactual e a igreja. Vamos falar um pouco, o que uma doutrina... Lembra que eu digo sempre aos irmãos, uma doutrina, ela sempre, irmãos, ela vai falar com a outra doutrina de uma maneira ou de outra. A teologia pactual, tá? Alianças de Deus, ela infere, ela diretamente está relacionada com eclesiologia. Tá? Então, um falso entendimento ou um entendimento distorcido de teologia dos pactos trará certas deformações para o meu entendimento de igreja? Sim. Tá bom? Então, você precisa compreender as alianças de Deus. A teologia pactual batista. Analisando a distinção da teologia da aliança pedobatista e o federalismo de 1689, o nosso, aplicado na igreja, em foco pacto da graça, na concepção pedobatista, inclui os crentes e seus filhos. Assim também a igreja. No capítulo 7, questionamos essa posição e argumentamos que o pacto da graça foi feito com os eleitos em Cristo. Tá?
A nova aliança consiste apenas de crentes. Este é um dos principais pontos que o federalismo de 1689 enfatiza. Vamos lá. Um ponto em que os presbiterianos, os pedobatistas, não só presbiterianos, né? Pedobatista abrange outras posições também, inclusive católica romana, também anglicana, enfim, dentre outras. Mas o pedobatismo olha para o pacto da graça como instituído já na antiga aliança, até mesmo a ponto de o batismo substituir a circuncisão. Então eles veem isso como uma continuidade, tá? Não existe uma diferença entre antigo pacto e novo pacto, tá bom? A ponto de também eles incluírem seus próprios filhos nesta representatividade de Cristo. Nós já olhamos para a nova aliança apenas, instituída na plenitude dos tempos, na vinda de Cristo, na sua morte, ressurreição e ascensão. Tá? Então o pacto da graça no Antigo Testamento para nós, batista, existia? Sim ou não? Sim. De que forma? Pelas promessas, tá? Não substancialmente instituído, tá bom? Então nós se diferimos desta forma para os nossos irmãos. E perceba, por que essa teologia pactual vai interferir na igreja? Porque eu estou falando de pessoas representadas por Cristo, e Cristo é o cabeça da igreja. Logo, se eu entendo que os meus filhos, eles são representados por Cristo, por nascer numa família de crentes, eu estou inferindo e dizendo que os meus filhos são representados por Cristo. Então, amados, isso é dizer que certamente eles são salvos. Apesar de, né, tem irmãos que vieram da presbiteriana, eles esperam ali a idade da consciência, né, para professar a fé devidamente, mas o próprio ato do batismo, ele já é significativo. Eu não posso dizer que o ato do batismo, biblicamente falando, ele não representa nada. Eu já estou afirmando coisas no próprio batismo. Tanto que a imersão para nós significa o quê? Morrer, ser sepultado, e você sair dali como uma nova criatura, representada realmente por Cristo, vivendo em semelhança ao seu Salvador. Como eu vou trazer isso para uma criança? Entendem? Então a teologia pactual, que é justamente trabalhar com essa representatividade, eu achar que os meus filhos já estão sendo representados por Cristo, isso soa com uma certa gravidade, irmão. Porque, como sabemos, biblicamente falando, Saul, por exemplo, ele foi circuncidado ao 8º dia. Ele recebeu os mesmos ensinos que Jacó. Ele foi criado, Esaú, ele foi criado num lar pactual. Jacó recebeu o pacto de Abraão. E isso significa que ele foi salvo? Hebreus diz categoricamente, vocês viram, que ele não foi salvo. Mas recebeu a marca da família pactual, circuncisão, e não foi salvo. Tá? Pode falar. Estava lendo um pouco sobre pedobatismo, né? Aí eles falam que eles consideram que eles estão em pacto de Deus, os filhos. Aí chega a questão, por exemplo, se eles se desviarem. Aí eles falam que a responsabilidade é deles de se desviarem. Mas é muito inconsistente, porque eles acreditam que os filhos já serão salvos por Deus. E aí eles incluem os filhos na igreja, como se estivesse antecipando a entrada deles na igreja. Só que com a possibilidade de se desviarem. Então, na verdade, eles nunca foram alcançados. É isso que Sim. embate, né, na teologia. E eles excluem toda a responsabilidade da igreja, né? Mas isso é inconsistente com Mateus 18, onde Cristo diz que quando 2 ou 3 estiverem de acordo com algum assunto, ele está falando da igreja, disciplina eclesiástica, o que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Então, quando eu digo que uma pessoa está sendo batizada, eu estou, de certa forma, como igreja, falando que aquela pessoa é salva. Eu estou falando que aquela pessoa é salva. Aí você pode argumentar, mas pastor, até mesmo os nossos batismos, com todos os critérios que nós colocamos, nós não batizamos pessoas que são falsos crentes? Não seria redundante? Não entraria na mesma questão? Não, irmãos. Por quê? Uma coisa é conscientemente fazer isso, sabendo que existe a grande possibilidade daquele filho não ser.
Além de eu não ter nenhum respaldo bíblico para batizar uma criança. Aí, amados, comparando com o batismo que nós aqui administramos e depois a pessoa se desvia, o que acontece? Mas aí sim, nós acreditamos na profissão de fé daquela pessoa e analisamos até certo ponto o seu testemunho, o seu arrependimento. E não simplesmente por ter nascido na minha família. Então nós estamos seguindo um princípio regulador do culto, porque batismo está inserido entre os elementos de culto. Então, para que eu siga o PRC, o princípio regulador do culto, eu tenho que ver qual que é a forma no Novo Testamento de batismo. Quais são as ordenanças, como ela deve ser administrada. E aí que entra a questão do pedobatismo, que cai por terra também. Tá? Então, amados, o que eu quero que os irmãos entendam aqui, o que esse slide está propondo, é o irmão olhar para a teologia dos pactos e ver a aplicação na igreja. E falar que eu sou representado por Cristo é dizer que eu estou no pacto da graça. Tá? Em outras palavras, todos os membros desta nova aliança, ao contrário de todas as alianças anteriores, são redimidos e eleitos por Deus, desde a eternidade. Tá? Quem está no pacto da graça? Apenas os eleitos. A igreja invisível. Tá? Esses estão no pacto da graça, sendo representados por Cristo. Todos os membros da nova aliança são verdadeiramente regenerados e crentes, habitados pelo Espírito. Tá bom? Isso é visto, por exemplo, em Hebreus capítulo 8, 6 a 13, onde todos os membros da nova aliança, dos mais velhos aos mais jovens, conhecem o Senhor. Não apenas saber sobre ele, mas verdadeiramente conhecê-lo. E além disso, esta nova aliança é diferente da antiga aliança, como o próprio autor de Hebreus diz, que tinha membros que eram incrédulos e membros que eram crentes. Então, basicamente, a igreja universal ou invisível consiste nos membros da nova aliança, todos redimidos e eleitos crentes ao longo de todas as eras. Tá? E os textos? Hebreus 8, 6 a 13, olha lá. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador, ou seja, representante, é superior à antiga. O que o autor de Hebreus está fazendo aqui? Vocês concordam comigo que ele está colocando uma divisão entre antiga aliança e nova aliança? Ele está falando distintivamente sobre dois pactos. E ele continua, sendo baseadas em promessas superiores. Então, a antiga, que era baseada nessas promessas, elas tiveram a sua conclusão na nova aliança, em Cristo. Pois, se aquela primeira aliança fosse perfeita, olha o que diz o autor de Hebreus. Se aquela aliança, se referindo à antiga aliança, fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança. Eu me afastei deles. Diz o Senhor: esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em suas mentes e as escreverei em seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo: conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira. Essa palavra eu trouxe no original para os irmãos na exposição. Tá? Nula. Tá? A antiga aliança se tornou então nula quando se cumpriu as de Cristo. E o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Toda essa grande citação aqui, amados, do autor de Hebreus vem de Jeremias 31. Então a forma correta de interpretar o Antigo Testamento é utilizando o quê? O Novo Testamento. Então, se o autor de Hebreus está trazendo essa citação e já trazendo a aplicação dela, nós temos a devida compreensão.
Olha aí. Então, chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança, tá? Com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados. Aí ele vem citando tudo aquilo que o autor de Hebreus nos falou. Então, quando Jeremias profetiza essa nova aliança, ele está se referindo ao quê? À luz de Hebreus. Ao pacto instituído por Cristo na nova aliança, irmãos. Substancialmente, tá? Esta é a nova aliança que Jeremias está ali prometendo, tá? Ao povo de Deus. Então, a promessa de uma nova aliança. Olhando para Jeremias 31, versos 31 e 34, citado pelo autor de Hebreus, eu acabei de ler, é um dos textos mais importantes sobre a nova aliança. Ela distingue a antiga aliança da nova aliança. Tá bom? Ela nos diz quais são suas bênçãos. A saber, primeiro, tá? Agora entenda o que é ser representado por Cristo no pacto da graça. Primeira característica: Deus colocará sua lei dentro de nós. Nós teremos a lei de Deus em nós, no nosso interior. Deus escreverá sua lei em nossos corações. Terceiro, Deus será nosso Deus e nós seremos o seu povo. Então terá ali um relacionamento, terá um compromisso de abençoar, Deus abençoar esse povo e nós obedecermos a ele. Tá bom? Quarto, conheceremos o Senhor. Pasme, conhecer é diferente de ouvir dele, tá? Conhecer é algo íntimo, é algo constatado. Provai e vede. Estão lembrando da palavra ontem pregada? Provai, tá bom? 5. Deus perdoará nossos pecados e não mais se lembrará deles. Justificação somente pela fé. O novo pacto instituído em Cristo, prometido na antiga aliança, não instituído lá, fala sobre quem são as pessoas representadas pelo nosso Salvador Jesus Cristo. Então descreve seus membros como aqueles que conhecem o Senhor, e conhecer é diferente sobre saber. Nossa posição é que esta aliança de Jeremias 31 é explicada em Hebreus e é a nova aliança totalmente inaugurada no sangue de Cristo. Existia então essa aliança na antiga? Substancialmente inaugurada? Não, não existia, tá? Ela era prometida, tá bom? Então logo eu não posso assimilar todos os ritos cerimoniais da antiga aliança, como a circuncisão, e aquilo sendo algo inerente à nova aliança. O autor de Hebreus disse claramente: tudo se fez antiquado. Isso tudo envelheceu. E se envelheceu, está a ponto de ser jogado fora. É isso que nós precisamos entender. Porque vai afetar na nossa forma de ser igreja e de quem deve ser os novos membros. Tá bom? Então, amados, fazemos uma distinção entre a igreja invisível e a igreja visível. Enquanto aqueles que compõem a igreja visível deveriam ter sido parte da igreja invisível. Sabemos que este não é o caso. Falsos crentes, já falado. Eles estão falsamente reivindicando um privilégio que é apenas para aqueles que fazem parte da igreja invisível. E nós vemos isso claramente em Mateus capítulo 7. Senhor, profetizamos em teu nome. Senhor! E o que Cristo diz para ele? Para esses? Não os conheço. O que significa esse não os conheço? Significa: vocês não estão inseridos. Por mais que vocês fossem parte da igreja, professassem o meu nome, profetizassem, pregassem o evangelho, fizessem tudo que um crente faz, vocês não são representados por mim. É isso. Então, amados, eles estão falsamente reivindicando um privilégio que é apenas daqueles que fazem parte da igreja invisível, tá?
Mas se lermos a descrição de Jeremias, da Nova Aliança, o que temos são membros que verdadeiramente, não meramente por profissão, conhecem e amam o Senhor. Olhando para Jeremias 31, amados, é nítido que a característica, que esses 5 pontos aqui, ó, é de quem realmente tem um relacionamento e conhece o seu Deus. É algo além de apenas professar o nome de Cristo, só o cristão. Vai muito além disso, tá bom? Em outras palavras, eles são crentes regenerados, e o que Jeremias fala são os verdadeiros membros da nova aliança, tá bom? Os irmãos estão entendendo até aqui? Tranquilo? Sei que essa teologia do pacto é um pouco densa, né? Ela é um pouco escabrosa, tem que ler, depois reler de novo, né? Depois ler mais um pouquinho, volta, lê de novo. Depois esse material será todo passado. Mas o capítulo 7 da confissão, se você já fez a prova, estudou, fala sobre isso. Tá bom? Pode falar. Questão de dar um novo coração, uma lei impressa, isso aqui, não seria a lei moral que todos carregam em si? Sim, a natural, né? Onde todos... Não. Seria uma lei, digamos, mais refinada, né? Onde o crente ele nasce novamente. Ou seja, esses conceitos morais, eles são ainda mais aflorados no indivíduo. Entende? Então é uma vida totalmente voltada para a alegria no Senhor. Coisa que um ímpio, que tem também em certo nível essa lei natural, ele não consegue fazer. Tá? Acho que pode falar que é a consciência cristã também. Com certeza. Porque a consciência cristã ela, nos dá justamente isso, a lei impressa no coração, não de forma moral, né? Que os ímpios têm, né? Mas a lei que Deus escreve nos nossos corações e Ele nos dá essa consciência cristã para que, através do Espírito Santo, nós vivamos uma vida piedosa. Exato. E nos atrai até Cristo mediante a sua palavra, né? O processo da salvação, tá? O chamamento. Então, amados, verdadeiramente, a igreja de Cristo agora, vamos falar aqui sobre a igreja de Cristo. O Senhor Jesus prometeu estabelecer a sua igreja em Mateus 16, 18. É isso mesmo? É. É Cristo quem constrói sua comunidade de crentes, sua igreja. Os homens não constroem a igreja. Os homens podem apenas construir edifícios de igrejas. Infelizmente, a interpretação católica romana desta passagem foi longe demais. Qual passagem? Mateus 16, 18. Vou passar para os irmãos. A controvérsia que envolve este versículo entre protestantes e católicos reside na questão de quem é a rocha. Esta rocha. A devida compreensão sobre quem Cristo está se referindo, sobre esta rocha, edificarei a minha igreja, é que vai te dar margem ou para acreditar no papado, ou para acreditar na teologia do pacto propriamente dita. Tá? Que está sendo referido. Então, a Igreja Católica Romana, a ICR, afirma aqui que Cristo deu a Pedro, ou seja, a Igreja Católica Romana afirma que esta rocha é Pedro, tá? Mas em que sentido? Que Cristo deu a ele a autoridade suprema sobre a igreja e o elevou acima de todos os outros apóstolos. Além disso, eles veem nisso a doutrina do papado. Porque depois de Pedro, foi tendo uma sucessão de papas. O primeiro papa para eles, então, é Pedro. Tá? Então, amados, eles dizem que Pedro foi o primeiro bispo de Roma e a partir dele houve uma sucessão direta de papas, bispos de Roma. Portanto, eles veem no papa a autoridade de Pedro. Tá? Ou seja, o papa está abaixo ou acima da igreja? Acima. Acima da igreja. Tá? Então o Papa, por assim dizer, é Cristo. Quem é o cabeça da igreja? Aí se Cristo fala que é Pedro, quem passa a ser o cabeça da igreja? E o Papa. Tá? Que acabou de morrer, inclusive, né? Morreu lá o Papa, né? Que é o atual? Era o anterior, né? Ah, tá. Mas a verdadeira igreja de Cristo, esta Assembleia de Cristo, é conhecida por sua confissão de Cristo como Filho de Deus e tem sua lealdade a Ele. E sua fé repousa sobre Ele apenas. A igreja de Cristo é unicamente dele e consiste em seus eleitos, amados desde a eternidade e unidos em amor.
Tá bom? Então a igreja é de Cristo. Tá? Vamos lá nos textos. Mateus 16, 15 a 19. E vocês? Perguntou a eles. Então isso aqui está num diálogo, né? Mateus está narrando o diálogo entre Cristo e seus discípulos. Quem vocês dizem que eu sou? Aí vamos lá. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí veja o motivo pelo qual Cristo irá elogiar Pedro. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue. Ou seja, não é nenhuma característica natural em você que lhe trouxe essa compreensão. Então Jesus está aqui elogiando o quê? A pessoa de Pedro ou o que ele disse? A profissão dele. A profissão de Pedro. Tá? Mas por meu Pai que estás nos céus. Ele foca o quê? Na profissão de Pedro. Ele foca no que Pedro disse. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tá? Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do Hades, ou do inferno, dependendo da tradução, não poderão vencê-la. E a história é a prova disso. Já tentaram acabar com a Bíblia, já tentaram fazer de tudo com a igreja está aqui, estamos nós, né, com a igreja de Cristo reinando. E lhes darei as chaves do reino dos céus. Aí vem Mateus 18, que vocês ligarem na terra, será ligado no céu. Isso é as chaves, tá, irmãos? O que vocês ligarem na terra será ligado nos céus, o que vocês ligarem na terra será desligado nos céus. Tá? Mateus 16. Agora, eu queria entender essa exegese para falar que Pedro é que está sendo aqui colocado como o supremo acima da igreja. Né? Tem que dar uma forçadinha, né? Mas dá. Mas o foco aqui é o quê? Justamente a profissão de fé. Então, amados, o que nós adotamos na nova aliança, conforme a doutrina dos apóstolos, como o critério para se batizar alguém? Qual profissão que ele tem que fazer? Reconhecer isso? Tem que reconhecer isso. E o fruto de arrependimento. Tá? Então a igreja de Cristo, ele está falando, a minha igreja será edificada sobre esta rocha. Será edificado sobre esta doutrina. Será edificado sobre esta profissão, fé e arrependimento. A minha igreja será constituída disto. Tá? Como Pedro era. E nisso vem o que chamamos de apostolicidade da igreja. Aqui você entende por que os apóstolos tiveram que fazer muitos milagres, né? Muitos dons foram dados a ele. Cristo falando, vocês farão obras maiores do que a minha. Por quê? Foi dado a eles a responsabilidade não de serem maiores do que a igreja, mas de iniciarem os trabalhos da igreja instituída. Então veja, a apostolicidade da igreja aponta para a fundação da igreja. Efésios 2:20 fala da igreja que é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a pedra angular. Então Cristo é a pedra angular, é aquela que dá o esquadro, né? A pedra angular, onde edifica e o edifício sai retinho. Então a base é quem? É Cristo. E o que vem construindo? Colocando, nós somos, como diz Pedro, as pedras vivas, né? Do templo. Mas as colunas são quem? Os apóstolos, os fundamentos dos apóstolos, irmãos. Então veja, os católicos romanos obviamente interpretam esse atributo como referência ao papado, e não é isso. Mas esse atributo não tem nada a ver com o papado. Em vez disso, aponta para o fato de que a igreja de Cristo foi construída, instituída e ensinada pelos representantes de Cristo. Ele foi, mas revestiu os seus apóstolos com poder, não foi isso? Fiquem em Jerusalém, até que venha o Espírito Santo e os revistam com poder. Para quê? Para que a igreja tivesse ali os seus percussores, os primeiros, o fundamento. Aí vem o credo dos apóstolos. Consultamos ele hoje? Sim. Então, como observamos acima em Mateus 16 e Pedro, o Senhor lhe disse que ele é a pedra, é a rocha sobre a qual ele edificará a sua igreja. Essa também foi o caso quando Pedro pregou o evangelho aos judeus, gentios e samaritanos. Os apóstolos, mesmo agora, permanecem para edificar a igreja através dos seus escritos que Deus preservou. Mesmo agora não significa que tem apóstolos hoje. Estou falando dos escritos dos apóstolos, tá bom, irmãos?
A igreja primitiva é descrita como aqueles que se dedicavam ao ensino e à comunhão dos apóstolos, o partir do pão e as orações. Atos 2,42 que eu vou trazer para os irmãos. Uma igreja que se distancia do ensinamento apostólico não é igreja alguma. Tá bom? Olha lá. Efésios 2 primeiro, né? Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento, olha lá, dos apóstolos. Aqui envolve Pedro? Aqui envolve a rocha? Mateus 16 está aqui? Está. E dos profetas, eles também falam dos profetas que falaram, que anunciaram. Tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Tá? Atos 2,42, olha lá. Igreja primitiva, Atos 2,42? Sim. Eles se dedicavam ao quê? As novas profecias de Ellen White? Aos ensinos dos apóstolos. Tá? Ao caderninho lá, como é que é o nome do caderninho lá? Esperavam novas revelações lá, né? O inário, né? Da congregação, né? A palavra contém, né? A verdade, né? Mas pode vir outras coisas também, né? Então, é igreja isso? Não é igreja. Igreja verdadeira é a bíblica, que se dedica aos ensinos dos apóstolos. Assim nós começamos a entender o que é ortodoxia. Ortodoxia é isso, irmãos. Tá? É ser edificado, estar num caminho condizente a qual Cristo edifica a sua igreja. Tá bom? Atos 2,42. A confissão fala então que a igreja é constituída pelo número total dos eleitos, né? Afirmando isso, a igreja universal e invisível consiste de todos no número total dos eleitos que foram, são ou serão reunidos em um sob Cristo. O que sem dúvida inclui os crentes antes do estabelecimento da nova aliança no sangue de Cristo. Tá? Como eu falei, Davi e Abraão estão na igreja, são representados por Cristo, foram justificados. Tanto Tiago como Paulo fala que Abraão foi justificado somente pela fé. Tá? Tiago ainda fala que as obras confirmaram a justificação de Abraão, né? Mas como que isso acontece? Como vimos no capítulo 7, sobre a teologia pactual batista, o entendimento federalista, é a nova aliança em forma de promessa no Antigo Testamento. Não era um pacto formal como os outros eram. Tá? O fato de que todos os santos, tanto antes da vinda física de Cristo, quanto depois da vinda, estão incluídos na igreja universal, invisível, e é visto isso em Hebreus 12, verso 22 e 24. Chegaremos lá na exposição. Aqui a igreja na terra se une à igreja no céu. No culto chegamos à assembleia ou à igreja dos primogênitos que estão escritos no céu. Tá bom? Então eu trouxe o texto de Hebreus 12, onde o autor diz: mas vocês chegaram ao Monte Sião, o autor diz à igreja. E essa igreja foi antes, né, no pacto prometido, o pacto da graça prometido, ou no pacto já inaugurado? A carta de Hebreus. Inaugurado, tá? Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião. A igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Olha o que constitui aí a igreja. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, o mediador do quê? De uma nova aliança. É nova, irmão. E o sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Tá? John Gill vai comentar sobre essa passagem, e ele vai dizer, Batista, tá? John Gill. A igreja de Deus, que consiste de todos os seus eleitos, judeus e gentios, e o encontro deles juntos, eles se reuniram na mente infinita de Deus, desde toda a eternidade, e em Cristo, a sua cabeça e o seu representante, tanto então como no tempo e no último dia, quando todos estiverem reunidos, reunir-se-ão pessoalmente, e será um encontro alegre, né, como acabamos de ver lá em Hebreus 12, e uma muito geral, mais do que a assembleia dos judeus, em qualquer uma das suas festas solenes, às quais o apóstolo pode ter algum respeito.
uma vez que isto consistirá em algumas de todas as nações que viveram em todos os lugares e em todas as eras do tempo. A igreja, então, é sobre todos os eleitos. A igreja, então, é sobre todas as pessoas que foram regeneradas e salvas. E isso aqui que temos, essa reunião, é um pequeno desfrute do que teremos na eternidade. Tá? Por isso, não gosto de ir para a igreja. Sou desigrejado. Você vai fazer o que no céu? O céu é a igreja. O céu vai ter a igreja, só que ela inteira. Tá? E estaremos lá alegres, como diz aqui, né? O texto. Alegres, né? Cadê? Chegaram milhares e milhares de anos em alegre reunião. A reunião será alegre. Não terá ninguém triste. Ah, estou no céu. Não. Ah, tem que ir para a igreja. Não. Lá é uma alegria. A alegria do dia do Senhor é o pensar nisso, irmão. Pensar no que Cristo conseguiu para nós. O que o nosso representante nos entrega como bênçãos celestiais. Tá? E é algo alegre. John Gill afirma isso. O que mais que define a igreja? Tá? Se a igreja é reunida, então a igreja precisa de unidade. E o que significa isso? Vamos ver. A unidade ou unicidade da igreja é, antes de tudo, fundamentada em sua unidade e união com Cristo. Tá? Os crentes que compõem a igreja estão todos unidos a Cristo. Eles pertencem a uma cabeça e, portanto, estão unidos uns aos outros através de sua cabeça. Até aqui, amados, eu estou falando sobre o quê? Em outras palavras. Examine esse homem a si mesmo. Para quê? Para que serve o autoexame? Comunhão, corpo invisível e visível. As duas coisas têm que estar juntas. Tá? 1 Coríntios capítulo 11, ele vai trabalhar exatamente sobre isso. Tá? Capítulo 10 também. Ele ainda fala, é impossível que você participe da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Tá? Ceia representa isso aqui, irmãos. Unidade primeiramente com Cristo e depois com o corpo dele. Estar aqui visivelmente no seu corpo, na embaixada do céu. Eles pertencem a uma cabeça e, portanto, estão unidos uns aos outros através de sua cabeça, que é Cristo. O Senhor Jesus ora por união e unidade entre esse povo em João 17. Em João 10, o desejo do Senhor é reunir todas as ovelhas em um só aprisco. Portanto, os crentes em todo o mundo pertencem a um só aprisco. Não vai ter lá os batistas, não vai ter lá os presbiterianos, não vai ter placa. Vai ter os lavados e remidos pelo seu sangue. Aqueles que ouvem a sua palavra. O cumprimento de Jeremias 31. É aqueles que estarão lá no aprisco de Cristo. Tá? Então, portanto, os crentes em todo o mundo pertencem a um só aprisco, que pertence a um pastor supremo, Cristo. Eles estão juntos porque são chamados a ser santos, invocam o nome de Cristo e ele é deles e do nosso Senhor também. E ele é o nosso Senhor também. A Escritura não só fala da unidade como um fato, mas também como um imperativo e algo pelo qual devemos lutar e preservar. Existem exortações na Bíblia para prezarmos pela comunhão, suportar uns aos outros, considerar a fraqueza dos nossos irmãos. Tudo para quê? Para que a comunhão prevaleça. Tá? Em Efésios 4, Deus nos equipa até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Efésios 4, verso 13. Em Filipenses 2, verso 2, o apóstolo diz: completa a minha alegria, sendo da mesma mente, tendo o mesmo amor, estando em pleno acordo e de uma só mente. Olha só, que união que Paulo espera da igreja. Né? Dá para ser um arminiano e o outro calvinista ali? O que você acha? Soteriologia de um é um espantalho? Um braço de um, a perna de outro, um Frankenstein? Como é que vai ter essa unidade aqui? Os irmãos acreditam que o que traz unidade também, a doutrina traz unidade? Perseverar no ensino dos apóstolos traz unidade? Traz unidade, irmãos. Então o apóstolo Pedro chama todos a nós a
ter unidade de espírito, simpatia, amor fraterno, coração terno e mente humilde. 1 Pedro 3,8. Tá? Tudo visando o quê? A comunhão dos santos. A unidade da igreja. Textos. João 17, 21. Para que todos sejam um. Aqui é a oração sacerdotal, estão lembrados? João 17. Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Olha o parâmetro. Será que Cristo e o Pai pensam diferente? Será que a Trindade pensa diferente? Olha a oração sacerdotal. Para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós e para que o mundo creia que tu me enviaste. Tá? Cristo está falando sobre a união dos crentes. João 10,16. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Um só rebanho. Tá? Aqueles que são representados por Cristo. 1 Coríntios 12, verso 12. Ora, assim como o corpo é uma unidade, olha lá a unicidade do corpo. Embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Um só corpo, um só rebanho, todos sejam um. Assim também com respeito a Cristo. Tá? Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo, Efésios 4,13. Como que eu vou alcançar a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, tendo uma doutrina aqui, outra ali, outro tipo ali, outro lá? É impossível. Tá? É necessário um só caminho. É necessário ter essa unidade de pensamento dentro da igreja, irmãos. Tá? Então veja como é interessante essa questão da unidade da igreja. Veja o que pode interferir a comunhão aqui no meio. Chegar um herege aqui, ele pode acabar com tudo. Tá? Chegar uma pessoa aqui com um sentimento contencioso, de divisão, ele está atacando o quê? A unicidade da igreja. Tá bom? Antes eu tenho que prezar, seguir a paz para com todos e a santificação, irmãos. Essa é a ordenança bíblica para todos nós. Olha lá, santidade, não poderia estar fora. O que caracteriza a igreja então também? Unicidade, a unidade dela e agora a santidade. Quem que é o cabeça? E foi encontrado pecado nele? Então se ele é o dono da igreja, ele é o cabeça, ou seja, ele faz parte do membro, né? A cabeça está junto com o corpo. Não é a cabeça num aquário, não. A cabeça num corpo, tá? Então se a cabeça é santa, todo o corpo tem que ser o quê? Sejam santos como ele é santo. Tá? A santidade da igreja é encontrada principalmente na medida em que é a morada do Espírito Santo. Tá? Que a igreja é santa significa que ela está separada do mundo. Consagração. O que o mundo faz, você não faz. Tá? Por linhas gerais. De fato está no mundo, mas não é dele. E assim como a igreja encontra sua identidade em Cristo, ela não pode deixar de ser santa. Quem é que nos define? É Cristo. Estamos sendo formados em quem? Em Cristo. Temos que ter a mente de quem? De Cristo. Então, como que eu não vou buscar a santidade olhando para o santo? Aquele que não provou da corrupção. Aquele que não provou da decomposição, como vocês viram, né, estão vendo no Evangelho de João. Até o túmulo do santo nunca tinha sido colocado nenhum outro morto lá. Né? Então é esse que nos representa. A igreja também é santa porque é o único corpo dos redimidos no mundo. A igreja é a sociedade, as pessoas nas quais Deus determinou habitar e ter um relacionamento. Ele diferenciou a igreja, tal como acontece com a unidade da igreja. A santidade da igreja é tanto um fato quanto um imperativo. Então a santidade da igreja é composta da santidade dos seus membros individuais. A igreja ela só realmente vai se tornar cada vez mais parecida com Cristo
à medida que cada parte for santificada. Não adianta só um ser santificado. O corpo tem que estar sendo formado, santificado pelo próprio Senhor. E assim nós seremos uma igreja relevante, digamos assim. Então, amados, à medida que a santidade de seus membros aumenta, assim também o testemunho da santidade da igreja no mundo é visto visivelmente. Tá? Nosso Senhor se separa para que o seu povo seja separado. Seus membros estão predestinados a ser santos e irrepreensíveis diante dele. Efésios 1:4. Assim como nosso Senhor é santo, assim ele nos chama para ser santos também. Então, textos, bastante texto de santidade, hein? Será que tem? 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Negue-se a si mesmo, tome sua cruz, morra para si mesmo e siga-me. Cristo já falou isso. Quem quiser ser meu discípulo, tem que estar dentro disso aqui. Tem que estar dentro disso aqui. João 17,16, oração sacerdotal, dizendo sobre os discípulos: eles não são do mundo. Como que? Como também não sou. Santifica-os na sua verdade, na verdade. A tua palavra é a verdade. Efésios 1:4, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para, atenção aqui, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Hebreus 12:14, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Lembra dessa palavra esforço? Está em qual a classificação gramatical? Ativo e imperativo, tá? Tito 2,14, ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade, justificação, e purificar para si mesmo um povo particularmente seu. Purificar para si mesmo, igreja. A igreja tem que ser santa? Tem que ser santa. Para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Então não é só ser salvo. É ser salvo e parecer com Cristo. Tá bom? E muitos esquecem desse e, né? Muitos esquecem que ser salvo é ser semelhante a Cristo. Tá bom? Então aqui eu trarei alguns termos para os irmãos, né, as metáforas bíblicas, para se referir à igreja. Então quando você ler a Bíblia, você vê lá corpo de Cristo, saberá que está falando sobre a igreja. Tá? Só peguei algumas, tem mais. Tá bom? A metáfora bíblica mais proeminente para a igreja é de um corpo, tá? Tem todas essas passagens aqui para os irmãos consultarem depois. Esta imagem sublinha a união que temos com Cristo. Estamos, veja, organicamente unidos a Ele, como um corpo está unido a seus membros. A metáfora dessa união com Cristo é justamente olhar para o seu próprio corpo. Tá? Seja você um dedo, seja você um olho, seja você o que for. Você está conectado como o seu braço, como os seus membros, os seus órgãos estão. Então é algo inseparável. Dá para tirar seu coração e você continuar vivendo? Não dá, irmãos. Dá para tirar outros membros? Dá, mas você vai ficar defeituoso. E o corpo de Cristo é perfeito. Porque Ele mesmo edifica o seu corpo. Tá bom? Além disso, estamos unidos ao corpo, mas não somos os líderes do corpo. Cristo é o cabeça, e como cabeça ele é tanto a fonte de nutrição quanto de autoridade. Ele é o líder do corpo, assim como estamos unidos com a nossa cabeça. Interessante que falando sobre o sacerdócio do homem, quem é o cabeça do lar? Então essa é a imagem dos homens nos seus lares. Tá? O homem é a cabeça do lar. Ou seja, existe um pequeno corpo na sua casa, que estão conectados a uma cabeça, que nutre, que dá as ordens e fala para onde deve ir. Este é o homem, tá bom? É o homem, não a mulher. Tá? Isso biblicamente falando. Então, amados, estamos unidos com os membros individuais do corpo. Assim o apóstolo Paulo emprega essa metáfora para enfatizar e pedir unidade dentro de um corpo local de crentes. Ele começa tomando um exemplo da constituição natural do homem e dos membros do nosso corpo,
mão, ouvido, nariz, olho, e em seguida move-se para aplicar para a igreja como um corpo com muitos membros. Portanto, devemos nos comportar de tal forma que os membros dentro do corpo tenham seu lugar e desempenhem sua função. Cada membro do corpo é importante. Nenhum membro é descartável. Tá? Todo membro inserido aqui por Cristo, ele é importante para a edificação do corpo. Tá bom? Também o termo noiva de Cristo se refere à igreja. Tá bom? A igreja também é descrita como noiva ou esposa de Cristo. O amor de Cristo por ela foi tão grande que ele deu sua vida por ela. Em Efésios 5:25 traça um paralelo entre o matrimônio humano e o nosso relacionamento com Cristo. Tá? O marido, inclusive, tem que ter essa mesma relação com a sua esposa. Tá? Maridos, amai a vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Que responsabilidade, hein? A obra de Cristo para nós é usada como exemplo a ser imitado no casamento. Assim como ele nos nutre e nos prepara para sermos apresentados em esplendor, sem mancha, ruga ou qualquer coisa semelhante, assim também o marido deve cuidar da sua esposa. Nosso amado marido não só nos amou até a morte, mas ele foi ressuscitado para a vida e agora nutre e estima a todos nós. Esta imagem mostra a relação íntima que temos com Cristo. Não há relacionamento humano íntimo maior do que o casamento. O casamento se acorda junto, come junto, né? Vê as imperfeições. O relacionamento com Cristo é tido como este relacionamento. Tá? Como um casamento. Por isso que a igreja é chamada de noiva. Tá bom? Quando eu falo para os irmãos que a sua casa é uma extensão da igreja, veja as similaridades. Tá? Mesmo isso é uma imagem do seu relacionamento e amor pela igreja. Quão vasto e desmedido é seu amor por ela, então. Tá? Outro termo, tá já encerrando, casa de Deus. Outra imagem que a Bíblia emprega é de uma casa ou família. Tá? Aí tem todos os textos aqui para os irmãos consultarem. Somos uma família porque temos o mesmo Pai. Cristo fala, quem é minha família? Somos todos adotados de uma família de Deus, portanto, por definição, somos um corpo orgânico unido através de um único Pai que temos. O autor de Hebreus fala que somos irmãos de Cristo. Né? Ele é o irmão mais velho, nós somos os outros irmãos. O fato de que a igreja é a casa e a família de Deus significa que há uma maneira de como alguém deve se comportar nela. Aí nós temos lá em 1 Timóteo 3,15. Tá? Portanto, Paulo nos chama a tratar o homem mais velho como um pai, os homens mais jovens como irmãos, as mulheres mais velhas como mães, as mulheres mais jovens como irmãs. 1 Timóteo 5, do 1 ao 2. A carta a Timóteo é uma carta pastoral que instrui aquele jovem pastor a ensinar a igreja como devemos nos portar na igreja. Tá? Assim como na casa, apesar que algumas casas não é nem parâmetro, né? Mas uma casa cristã, você não entra lá e faz qualquer coisa. Tem a maneira de se portar. Minha mãe, por mais ímpia que seja, ela sempre falou, você tem que saber entrar na casa dos outros e você tem que saber sair. Se você vai num cômodo da casa que não seja seu, você fala, dá licença, tá? Posso entrar? Tá? Obrigado. Nunca, ela falou para mim, nunca vai e abra a geladeira da visita, da casa onde você está. Isso é uma falta de educação. Tá? Porque às vezes a pessoa está passando alguma necessidade lá, é antiético, sei lá, abrir a geladeira da pessoa. Aí você conhece pessoas que chegam, ei, beleza, já sai, senta, deita, abre a geladeira, aí faz o que quiser na casa dos outros. Aí você fica só olhando assim, da onde veio esse demônio? Né? Pois é, irmãos. A igreja de Deus é tida como casa de Deus. Será que tem regras nessa casa? Né? Será que tem como se vestir nessa casa? Tem a maneira certa de se vestir, de falar? Tem tudo, irmão. Está tudo normatizado. A casa de Deus. Tá? Então, nossas boas obras devem ser especialmente dirigidas aos que são da família da fé. Gálatas 6,10. Esta imagem de igreja é o que Deus nos prometeu. Serei pai para vocês e serei filhos e filhas para mim, diz o Senhor Todo-Poderoso, 2 Coríntios 6,18. Esta imagem mostra a unidade orgânica dos crentes com o único Pai entre si e mostra os crentes como um corpo íntimo entre si. Tá? E aí depois vai chegar o segundo parágrafo.
É isso aí. Tá? Isso é a igreja, irmãos. E olha que dá para falar mais termos utilizados na Bíblia, né? Como eu sou a videira, vocês são os ramos. Aí dá para ir longe ainda nessas definições de igreja. Mas o primeiro parágrafo é só para definição, irmãos. É só para mostrar o que realmente é a igreja. Pegou um pouco da teologia pactual aplicada na igreja, que vai nos definir também. Tá? Então esse é o caminho que nós vamos perseguir aí durante 14 parágrafos agora. Tá? Menos um. Tá bom? Os irmãos têm alguma dúvida? Entenderam o que é a igreja? Alguma coisa nova que você não sabia sobre igreja?